Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo a nossa bonequinha. Lembrando, né, que ela ficou com 25 centímetros de altura, tá? Medindo da cabeça até o pezinho, tá bom? E a aula está imperdível, eu vou dar dicas, eu vou te ensinar tudo direitinho no passo a passo. Então, gostou da bonequinha, já deixa aquele joinha pra mim, tá bom? E agora vamos lá para o passo a passo. E agora nós vamos fazer o corpinho e vamos iniciar o corpinho unindo as perninhas, tá? Então, eu coloco elas nessa posição. Vou pegar o fio branco. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E com a perninha nessa posição, com a pontinha do pé pra cima, eu vou juntar aqui, ó. E o pontinho que ficou aqui de lado é o pontinho que eu vou pegar. A gente vai pegar e vai trabalhar nesse pontinho aqui, ó. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou aqui pra outra perninha, tá? Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Com a pontinha do pé pra cima, eu vou juntar aqui. E o pontinho que ficou aqui de lado é o pontinho que eu vou fazer um ponto baixo. Vou ajeitar aqui essa ponta de fio, vou colocar ela no meio, tá? Então, fiz aqui um ponto baixo. Agora, eu vou no pontinho do lado, aqui na perninha. Vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto da perninha, faço outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer pontos baixos, dando a volta aqui na perninha. E essa ponta de fio, gente, olha, vou fazendo e vou escondendo, olha, desse jeito. Agora, eu coloco a ponta de fio aqui pra dentro. Agora, ela vai ficar aqui escondida dentro da perninha. E vou continuar fazendo aqui pontos baixos. Desse jeito. Tô chegando já no finalzinho aqui, ó. Esse é o último ponto da perninha. Como vocês viram, dei a volta aqui na perninha. Agora, eu venho aqui na correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou na outra correntinha e vou fazer outro ponto baixo. Agora, eu venho na perninha, vou fazer ponto baixo, vou no próximo pontinho, faço outro ponto baixo. E agora, eu vou dar a volta, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nessa perninha. Dar a volta, pontos baixos, tá? Quando chegar aqui, olha, nesse último ponto aqui, volto com você pra gente continuar. Voltei, gente, olha, fiz aqui os meus pontos baixos, dando a volta na perninha, trabalhei até no último ponto da perna. E aqui nós temos um ponto baixo, foi o ponto que a gente iniciou, né? Nós fizemos um ponto baixo em seguida as correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto. A gente nem vai contar com ele, tá? Porque ele vai ficar embaixo, né? Agora, eu venho aqui na correntinha, olha, vou fazer um ponto baixo, ou na próxima correntinha, eu vou fazer outro ponto baixo, desse jeito. Então, agora, a gente trabalhou as correntinhas, né, do lado de lá, e agora trabalhamos do lado de cá, tá? Então, a gente uniu as perninhas, né? Nós fizemos aqui a carreirinha de número 26, que é a carreirinha da união, tá? E essa pontinha de fio, vou cortar essa pontinha.
E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 27. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreirinha, eu vou fazer apenas ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 27 até a carreirinha de número 30, tá bom? Somente ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas para adiantar e já volto com você. Pronto, fiz as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 30 e permaneço com os meus 30 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 31. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o fio, porque agora a gente vai trabalhar com outra cor. Aqui eu puxei para ficar bem presinho, tá? Então, agora a gente vai utilizar esse rosa mais claro. Eu vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Venho aqui nesse ponto, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, nesse ponto aqui, eu vou pegar somente a alcinha de trás do ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, faço outro ponto baixo. Desse jeito, ó, pegando somente a alcinha de trás do ponto. E nessa carreirinha, a gente vai fazer somente isso, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 31, permaneço com os meus 30 pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 32. Vou nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo e já vou marcar esse pontinho. Nessa carreirinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, próximo 3, e aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 32 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. Vou cortar essa pontinha de fio aqui, que eu fiz escondendo. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 33. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar esse pontinho. Agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha de número 33 até a carreirinha de número 40. Vai ser somente ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas para adiantar e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 40 e permaneço com os meus 24 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 41. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. Nessa carreirinha aqui, a gente vai prender os bracinhos, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo 6 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, a gente vai pegar o braço
Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, passo na minha agulha, olha só. Tô pegando aqui o bracinho, né? Agora eu venho aqui no corpinho. E aí minha agulha está pegando agora os dois, o braço e o corpinho, tá? Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Vou aqui no pontinho do lado. Peguei aqui, ó, o braço e também peguei o corpinho. Pego o fio novamente, trago, faço um ponto baixo. Vou aqui, ó, no bracinho e agora no corpinho. Estou novamente pegando os dois, o braço e o corpinho, né? Agora eu pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. E agora eu vou aqui no último ponto do braço e vou aqui no corpinho, pegando os dois novamente, olha. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Então, agora eu prendi o braço com 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer pontos baixos aqui na parte da frente. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, faço outro ponto. Fiz 2. Três. 4. 5. Dá aqui uma puxadinha. Vou botar o fio aqui pra dentro. Então, aqui eu fiz 5 pontos baixos. Vou no próximo. 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora eu vou pegar o outro braço e vamos prender aqui o outro bracinho. Vou nesse primeiro ponto, coloco minha agulha e agora eu venho aqui no corpinho. Minha agulha está pegando os dois, o braço e o corpinho. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo aqui. Vou no bracinho. E agora eu vou no corpinho. Pego o fio, ó, pegando os dois novamente. Do mesmo jeito, né, que a gente fez do outro lado. Vou aqui, ó, no bracinho novamente. E no corpinho. Faço outro ponto baixo. Vou aqui no último ponto do corpinho. Pego o fio, faço um ponto baixo. Prendemos aqui o segundo braço com 4 pontos baixos. E agora, sobrou aqui 2 pontinhos, a gente vai fazer aqui esses 2 pontos baixos pra gente finalizar essa carreirinha. Eu já vou aproveitando, olha, e fazendo aqui por cima da pontinha de fio, já vou escondendo, né? Então, agora finalizamos a carreirinha de número 41, permaneço com os meus 24 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador e nós vamos dar início à carreirinha de número 42. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto
E agora, gente, antes de eu iniciar a carreirinha de número 42, eu vou colocar enchimento, tá? Na minha bonequinha. Vou terminar de encher a perninha, vou encher o corpinho e já vou colocar também o bastão de cola quente. Vou colocar um pedacinho aqui, ó, mais ou menos 8 a 10 centímetros, tá? Aí eu vou colocar bastão e vou colocar enchimento em volta. Primeiro eu vou encher as perninhas, aí depois eu coloco o bastão e o enchimento em volta, tá bom? Então eu vou colocar aqui enchimento, já volto com você pra gente continuar a nossa bonequinha. Pronto, gente, já coloquei enchimento, olha, já coloquei o bastão de cola quente também, tá? Então coloquei aqui, ó, tá bem cheia essa parte. E agora a gente vai continuar e depois a gente acrescenta mais, tá? Conforme a gente vai fazendo, vai acrescentando. Antes da gente fazer o pescoço, a gente tem que terminar de encher, tá bom? Então, a gente iniciou aqui, ó, a carreirinha de número 42, né? Fizemos um ponto, já marcamos o primeiro ponto. E nessa carreirinha aqui de número 42, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um ponto, vou no próximo, faço mais outro ponto, fiz 2. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. Então, vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 42, agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 43. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, já vou marcar o primeiro ponto. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto, e aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar. Já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 42. Agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. E eu também já coloquei mais enchimento. Essa é a hora de você acrescentar o enchimento, tá? Então, eu coloquei pouquinho enchimento de um lado, empurrei com a tesoura. Coloquei mais um pouquinho do outro lado, empurrei com a tesoura, tá? Que ajuda muito na hora de empurrar, né, o enchimento. E um pouquinho na parte de trás também, eu estava precisando, né? Coloquei, agora ela tá bem cheinha mesmo. Agora, nós vamos fazer a troca de fio. Vou tirar o marcador, vou com a minha agulha, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou, cortei o fio, né? Agora eu vou puxar aqui, ó, pra ele ficar bem preso. É que o enchimento quer sair, eu vou empurrar pra dentro. Ele vai ficar aqui dentro do corpinho. Se for muito, quiser sair, a gente tira, tá? O certo é a gente empurrar pra dentro, tá? Pronto, agora eu vou utilizar o fio cor de pele. Então, vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Vou vir aqui, ó, venho nesse ponto que eu fiz o baixíssimo, tá? Aqui, eu venho nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer, pegando somente a alcinha de trás do ponto, olha.
fazer aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado. Faço outro ponto baixo. Nessa carreirinha que estamos iniciando, que é a carreirinha de número 44, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. A gente vai pegar somente aqui na alcinha de trás do ponto, tá bom? Eu vou fazer aqui para adiantar e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 44, permaneço com os 12 pontos baixos. Agora eu venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar esse pontinho. E estamos iniciando a 45, né? E nessa carreira aqui eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui para adiantar, já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 45 e eu permaneço com os meus 12 pontos baixos. Agora, nós vamos finalizar essa carreirinha. Vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o fio. Vou puxar aqui para ele ficar bem preso. E aqui o corpinho já está prontinho e finalizado o corpinho da nossa bonequinha. Então, agora a gente vai reservar esse corpinho. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Você que gostou da bonequinha, já deixa seu joinha aí, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Tchau!